Capítulo 7 – Ajuda para o fraco. Pela meditação nestas regras e sinais, muito consolo pode ser levado às almas dos mais fracos. Para que ele possa ser em maior abundância, deixe-me acrescentar algo para ajudá-los sobre algumas poucas objeções ordinárias e pensamentos secretos contra si mesmos que, entrando no coração, a miúde os deixa abatidos. Tentações que impedem o consolo. 1. Alguns pensam que não têm fé em absoluto porque não possuem segurança plena, ao passo que, por mais puro que o fogo possa ser, haverá nele alguma fumaça. As melhores ações terão o cheiro da fumaça. A argamassa sobre a qual tenha se amassado o alho sempre terá o seu cheiro. Igualmente, nossas ações terão algo do sabor do velho homem. 2. Na fraqueza do corpo, alguns pensam que a graça morre, porque suas realizações são débeis, estando seus espíritos, que são os instrumentos de suas almas, enfraquecidos. Mas não consideram eles que Deus repara nos suspiros ocultos daqueles a quem falta capacidade para expressá-los exteriormente. Aquele mesmo que declara benditos aqueles que estimam o pobre, terá uma misericordiosa consideração pelos tais. 3. Alguns, outra vez, são perseguidos com horríveis representações às suas imaginações e com pensamentos vis e indignos sobre Deus, Cristo, a Palavra, os quais, como moscas ativas, inquietam e molestam a paz deles. Esses são lançados em semelhante incêndio florestal por Satanás, como pode ser discernido pela estranheza, pela força, pela violência e pelo seu caráter, horrendo até à natureza corrupta. Uma alma pia não é mais culpada deles do que Benjamim o era quando o copo de José foi posto dentro do seu saco. Entre outros auxílios recomendados pelos escritores piedosos, tais como odiar a eles e se desviar deles para outras coisas, mesmo que seja uma, queixar-se deles a Cristo e voar sobre as asas de sua proteção e desejar que ele tome nossa parte contra o inimigo dele e nosso. Não serão todo pecado e blasfêmia do homem perdoados, mas não aqueles pensamentos blasfemos que tem o diabo por pai, quando Cristo mesmo foi molestado em seu caminho, de modo a que pudesse socorrer todas as pobres almas nessa condição? Porém, há uma diferença entre nós e Cristo nesse caso, porque Satanás nada tinha de seu em Cristo. Suas sugestões não deixaram impressão de sua santa natureza em hipótese nenhuma, porém, como faíscas caindo no mar, foram imediatamente apagadas. As tentações de Cristo por Satanás foram apenas sugestões da parte do último, mas da parte de Cristo, somente apreensões da vileza delas. Apreender o mal sugerido por um outro não é mal. Foi protesto de Cristo, mas pecado de Satanás. Porém, ele assim se entregou para ser tentado, para que pudesse tanto ter pena de nós em nossos conflitos, quanto nos treinar para manejar nossas armas espirituais como ele o fez. Cristo podia sobrepujá-lo pelo poder, mas o fez pelo argumento. Porém, quando Satanás vem a nós, ele encontra algo de seu em nós, que com ele guarda correspondência e dele tem informação. Há a mesma inimizade em nossa natureza, a Deus e à bondade, em algum grau, que está no próprio Satanás. Portanto, suas tentações fixam, na maioria das vezes, alguma mancha sobre nós. E, se não houvesse nenhum diabo para sugerir, todavia, pensamentos pecaminosos surgiriam de nosso interior, ainda que nenhum tivesse sido lançado de fora para dentro. Tais pensamentos, se a alma se detém neles tanto que sorve ou extrai deles algum deleite pecaminoso, então eles deixam uma culpa mais pesada sobre a alma, impedem nossa doce comunhão com Deus, interrompem nossa paz e põem em contentamento contrário dentro da alma, dispondo-a a maiores pecados. Todas as ações escandalosas inicialmente são apenas pensamentos. Maus pensamentos são como ladrõezinhos, os quais, rastejando-se para dentro pela janela,
abrem a porta a fim de coisas maiores. Pensamentos são como sementes de ações. Essas, especialmente quando recebem impulso auxiliar da parte de Satanás, tornam a vida de muitos bons cristãos quase um martírio. Este é um caso de consolo errôneo que alguns ministram, que maus pensamentos surgem da natureza, e o que é natural é excusável. Devemos saber que a natureza, conforme veio das mãos divinas no princípio, não tem tais sublevações oriundas de si. A alma, enquanto soprada de Deus, não possui tais fôlegos desagradáveis. Porém, visto que traiu a si mesma pelo pecado, é, de certa forma, natural para ela forjar imaginações pecaminosas e ser uma fornalha de tais faíscas. E isso é uma provocação da pecaminosidade da corrupção natural, que está tão profundamente arraigada e tão geralmente espalhada em nossa natureza. Provoca a humilhação saber toda a largura e a profundidade do pecado, mas o fato de que nossa natureza agora, visto que não é renovada, é infelizmente tão frutífera em maus pensamentos, ela contribui com esse conforto, pois não é nosso caso apenas, como se nossa condição nisso fosse diferente da de outros, como alguns são tentados a pensar, até quase ao ponto do desespero. Ninguém, dizem eles, tem uma natureza tão repugnante como a que tenho. Isso procede da ignorância da expansão do pecado original, pois o que pode provir de uma coisa imunda, senão o que é imundo? Como na água o rosto corresponde ao rosto, assim o coração poluído do homem ao homem, Provérbios 27:19, onde a graça não tenha feito alguma diferença. Como nos aborrecimentos de Satanás, também aqui o melhor caminho é nos abrirmos em queixas a Cristo e bradar com Paulo: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Romanos 7:24. Ao dar vazão à sua tristeza, ele prontamente achou consolo, pois que irrompem ações de graças. Dou graças a Deus. E é bom tirar proveito disso, odiar mais esse repulsivo corpo de morte e se aproximar de Deus como aquele santo homem o fez após seus tolos e bestiais pensamentos. Salmo 73, 22 e 28. E assim manter nossos corações mais perto de Deus, habituando-os com meditações celestiais pela manhã, armazenando boa porção, de modo que o nosso coração possa ser um bom tesouro, enquanto imploramos a Cristo pelo seu Espírito Santo para parar aquele amaldiçoado fluxo e a ser uma fonte viva de pensamentos melhores em nós. Nada humilha mais os espíritos dos homens santos do que o desejo por se deleitar em Deus, após haverem eles escapado das profanações comuns do mundo, do que essas emanações impuras do Espírito, visto ser das mais contrárias a Deus, que é um Espírito puro. Mas o próprio enfadar-se deles produz matéria para consolo contra eles. Eles forçam a alma a todos os exercícios espirituais, à vigilância e a um caminhar mais próximo de Deus, e a se elevar para pensamentos de uma natureza mais alta, tais como aqueles que a verdade divina, as obras de Deus, a comunhão dos santos, o mistério da piedade, o terror do Senhor e a excelência do estado de um cristão e relações adequadas a isso, abundantemente proveem. Eles descobrem para nós uma necessidade de limpeza diária e graça perdoadora, e de busca para ser achado em Cristo, e assim trazer o melhor a miúde sobre joelhos. Nosso principal conforto é que nosso bendito Salvador, assim como mandou Satanás apartar-se de si após ter dado caminho por um instante à sua insolência, Mateus 4:10, também o mandará ir de nós, quando isso nos for bom. Ele deve ir embora com uma palavra, e Cristo pode e vai da mesma maneira, a seu próprio tempo, censurar as excitações rebeldes e extravagantes de nossos corações e trazer todos os pensamentos do homem interior em sujeição a si mesmo. 4. Alguns pensam, quando ficam mais atribulados com a fumaça de corrupção do que ficavam antes, logo estão piores do que estavam. É verdade que as corrupções aparecem agora mais do que antes,
mas são em menor quantidade. Pois, em primeiro lugar, quanto mais o pecado é visto, mais é odiado, e, portanto, tem em menor quantidade. As partículas de pó estão em uma sala antes que o sol brilhe, mas só então aparecem. Em segundo lugar, quanto mais próximos os contrários estão um do outro, mais agudo é o conflito entre eles. Ora, de todos os inimigos, o espírito e a carne são os que ficam mais perto um do outro, estando ambos na alma de um homem regenerado, nas faculdades da alma e em toda ação que procede daquelas faculdades, e logo não é de se maravilhar que a alma, o lugar de tal batalha, assim dividida contra si própria, seja um pavio que fumega. Terceiro, quanto mais graça há, mais espiritual é a vida, e quanto mais espiritual a vida, maior a antipatia para com o que é contrário. Portanto, ninguém está tão ciente da corrupção quanto aqueles cujas almas são as mais vivas. Quarto, quando os homens se entregam à autocomplacência, suas corrupções não os atormentam, visto não estarem presos e amarrados. Porém, uma vez que a graça suprime tais excessos extravagantes e licenciosos, então a carne fica agitada, como desdenhando de ser restringida. Todavia, eles estão melhores agora do que estavam antes. Aquela matéria que dá fumaça estava na tocha antes que ela fosse acesa, mas não é ofensiva até a tocha começar a queimar. Que os tais saibam que, se a fumaça lhes for de imediato ofensiva, é um sinal de que há luz. É melhor desfrutar o benefício da luz, ainda que com fumaça, do que estar todo no escuro. Nem é a fumaça tão ofensiva a nós quanto nos é agradável a luz, já que ela dá uma evidência da verdade da graça no coração. Logo, ainda que seja incômodo no conflito, todavia é consolador como evidência. É melhor que a corrupção nos ofenda agora do que, ao se abandonar a ela para ganhar um pouco de paz, perder o conforto posteriormente. Portanto, que os tais que são contrários e têm desavenças com suas corrupções, reputem este texto como sua porção de consolo. A fraqueza não deve nos afastar do dever. Isso deve nos encorajar ao dever, que Cristo não apagará o pavio que fumega, mas soprará sobre ele até inflamar. Alguns estão relutantes para fazer o bem, porque sentem seus corações se rebelando e as obrigações resultam ruins. Não devemos evitar as boas ações devido às fraquezas que as acompanham. Cristo olha mais para o bem nelas, o qual tem em vista acalentar, do que ao seu mal, o qual pretende abolir. Ainda que comer aumente uma doença, um homem enfermo ainda comerá, de modo que a natureza possa ganhar vigor contra a moléstia. Assim, embora o pecado se apegue ao que fazemos, todavia deixa-nos fazer, visto que temos de tratar com um Senhor tão bom, e quanto mais luta encontrarmos, mais aceitação teremos. Cristo gosta de saborear os bons frutos que vêm de nós, ainda que tenham sempre sabor da nossa velha natureza. Um cristão se queixa que não pode orar. Oh, estou atribulado com tantos pensamentos desviantes e agora mais do que nunca. Mas ele pôs dentro de seu coração um desejo de orar? Então ele ouvirá os desejos do seu espírito em ti. Não sabemos o que havemos de pedir como convém, nem como fazer qualquer coisa a mais que convenha, mas o Espírito ajuda nossas fraquezas com gemidos inexprimíveis, Romanos 8:26, os quais não podem ser ocultados de Deus. O meu gemido não te é oculto, Salmo 38:9. Deus pode extrair sentido de uma oração confusa. Tais desejos clamam mais alto em seus ouvidos do que seus pecados. Algumas vezes um cristão tem pensamentos confusos, tais que nada pode dizer, senão, tal como uma criança gritar, ó Pai, incapaz de expressar do que ele carece, como Moisés no Mar Vermelho. Tais agitações do Espírito tocam o coração de Deus e o derretem em compaixão para conosco,
quando provém eles do espírito de adoção e de uma luta para ser melhor. Oh, mas é possível, pensa o coração receoso, que um Deus tão santo aceite tal oração? Sim, Ele aceitará aquilo que é seu e perdoará aquilo que é nosso. Jonas orou na barriga do peixe, Jonas 2:1, estando oprimido pela culpa do pecado. Todavia, Deus o ouviu. Que as fraquezas, por conseguinte, não nos desencorajem. Tiago afasta essa objeção, Tiago 5,17. Alguns podiam objetar: se eu fosse tão santo quanto Elias, então minhas orações poderiam ser consideradas. Mas, diz ele, Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Ele tinha suas paixões tal como nós. Ou julgamos que Deus o ouvia porque ele não tinha culpa? Certamente que não. Mas veja as promessas. Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei. Salmo 50:15. Pedi e dar-se-vos-á. Mateus 7:7. E outras como essas. Deus aceita nossas orações, ainda que fracas, porque somos seus filhos, e elas provêm de seu próprio Espírito, porque elas são segundo sua própria vontade, e porque elas são oferecidas na mediação de Cristo, e Ele as recebe e as mistura com seu próprio incenso. Apocalipse 8:3. Nunca há um suspiro santo, nem uma lágrima que vertemos que seja perdida. E como toda graça aumenta pelo exercício de si mesma, assim também a graça da oração. Pela oração, nós aprendemos a orar. Assim, da mesma forma, devemos ter cuidado quanto a um espírito de desencorajamento em todas as outras santas obrigações, visto termos um tão gracioso Salvador. Oremos o quanto pudermos, ouçamos o quanto pudermos, empenhemo-nos o quanto pudermos, façamos o quanto pudermos, conforme a medida da graça recebida. Deus, em Cristo, lançará um olho gracioso sobre aquele que é seu. Paulo não fazia nada por não poder fazer o bem que queria? Não, ele prosseguia para o alvo. Não sejamos cruéis a nós mesmos enquanto Cristo é tão gracioso. Há uma certa brandura de espírito pela qual rendemos graças a Deus por qualquer capacidade em absoluto, e repousemos sossegados com a medida de graça recebida, visto que é o bom prazer de Deus que deva ser assim, que dá o querer e o fazer, todavia não de modo a descansar de esforços adicionais. Mas quando com esforço fiel não alcançamos o que queríamos ser e o que os outros são, então saibamos, para o nosso consolo, que Cristo não apagará o pavio que fumega, e que a sinceridade e a verdade, como dissemos antes, com esforço por crescimento, é nossa perfeição. O que Deus diz do filho de Jeroboão é consolador. Somente ele entrará na sepultura, porque nele se achou alguma coisa boa para com o Senhor, Deus de Israel. 1 Reis 14:13. Ainda que apenas alguma coisa boa. Eu creio, Senhor, Marcos 9:24, com uma fé frágil, todavia com fé. Amo a Ti com um amor débil, todavia com amor. Esforço-me de uma maneira fraca, mas esforço-me. Um foguinho é fogo, todavia solta fumaça. Visto que Tu tomaste-me para dentro de Tua aliança para ser Teu, eu que era seu inimigo, lançar-me-ás fora por essas doenças que, assim como te descontentam, também são elas a tristeza do meu próprio coração?